Bem-vindos! Meu nome é Joyce Scarazati, esse é meu canal e esse é o quadro que eu chamo de Papo Reto. E o tema de hoje é sobre responsabilidade. Você se considera uma pessoa responsável? Como isso afeta a sua vida? Bom, vamos analisar um pouco o assunto. Responsabilidade é quando eu reconheço que todas as minhas ações exercem uma ação contrária ou de igual valor no universo. Sendo assim, eu tenho que estar consciente das minhas ações para que o resultado posterior seja algo positivo, dentro do possível, para mim ou para os outros. Ou seja, ser responsável é estar consciente das minhas ações e como essas ações vão reagir para mim e para os outros. Muito bem. A gente toma como responsabilidade, às vezes, baseada nas ideias e nos julgamentos dos outros. E é por isso que muitas vezes, quando a gente comete algumas ações que depois, a longo prazo, não são tão satisfatórias, a gente culpa os outros. Ou, em alguns outros casos, a gente analisa as perspectivas de outras pessoas e você segue exatamente aquilo que os outros já fizeram, julgando que aquilo vai ser mais fácil, vai ser legal. E se algo de errado acontecer, a culpa ilusoriamente não será sua. Afinal de contas, você fez o que os outros fizeram também. Então, quem está errado é o outro e não você. Doce engano, meu caro amigo, se esta for a sua visão, se esta for a sua ação. Na terra, lógico que dá, ué. Cá, meu, livrar das piranhas do mundo. Mas antes de começar nessa ideia de positivo e negativo, vamos deixar claro aqui que certo ou errado é apenas algo que você vai tomar como decisão apenas no momento em que for necessário. Muitas vezes a gente quer ter as coisas de forma pré-moldada, ou pelo ponto de vista dos nossos antepassados, ou pelos pontos de vista das pessoas com que estão se relacionando com a gente num determinado momento. Ou um relacionamento de namorados, ou um relacionamento de trabalho, enfim. A gente quer muito se encaixar em algum lugar, a gente quer muito fazer parte de um grupo e muitas vezes, para se fazer parte, a gente compra os julgamentos e os pontos de vista desses grupos. Mas estar livre para conseguir ter mais coisas na sua vida, e o que eu falo de coisas não são coisas materiais, mas conhecimento que pode te trazer variados benefícios ao longo da sua vida. Então tente abrir a sua mente para mais possibilidades. E a gente pode conversar mais sobre esse assunto num outro vídeo, mas o foco desse é a responsabilidade. Muitas vezes você reclama que a sua vida não é exatamente o que você gostaria que ela fosse. E quantas vezes você acha que está perdido e por mais que você trabalhe, por mais que você se esforce, as coisas parecem não caminhar para um rumo ideal, onde todos os seus planos que você fez lá da sua infância parecem não se encaixar tão bem assim. E posso te dizer que existe uma notícia boa nesse assunto e nesse aspecto. É que você é o único responsável pela sua realidade. E, claro, o seu julgamento, o seu ponto de vista, a sua opinião é o que define as coisas que irão acontecer na sua vida. Justamente aí está a responsabilidade.
Lembra que a responsabilidade é quando eu tomo ações, e isso inclui os meus pensamentos, que também são ações, e vão refletir no espaço do universo e assim ter uma ação de igual ou inverso valor. E ela vai retornar isso para mim. Então eu tenho que cuidar dos meus pensamentos, dos meus julgamentos e dos meus pontos de vista para não reclamar daquilo que eu estou recebendo. Não adianta eu sempre pensar no pior e quando sair de casa não esperar que o pior aconteça. Não tem nada a ver com sorte ou azar. Os seus pensamentos são como ondas de rádio, esperando serem captadas. E é fato que todas as pessoas, na maioria dos casos, gostam de captar notícias ruins. Não é à toa que as redes de televisão conseguem passar muito melhor as informações das tragédias ao invés das notícias de coisas boas que aconteceram no mundo. Mas, enfim, não vamos discutir sobre as questões sociais aqui. Vamos focar na nossa mudança, na nossa observação, na análise dos nossos pensamentos, dos nossos julgamentos, para criar uma realidade melhor. Sim, se você pensar que está sendo muito bom o seu trabalho, no sentido de que ele está cumprindo o papel que ele tem que cumprir na sua vida neste exato momento, e você se dedicar a analisar e a observar o porquê você está em determinada situação, logo você vai sentir que as coisas vão começar a mudar e vai abrir espaço para novas coisas chegarem até você. É mais ou menos assim. Por muitos anos eu trabalhei em um determinado local, onde eu tinha que lidar com várias pessoas todos os dias, prestando um atendimento para essas pessoas, e eu tinha um tempo para fazer isso. Os meus colegas, no geral, acabavam achando esta rotina cansativa e chata. Mas eu, por outro lado, estava disposta a fazer o meu trabalho da melhor forma possível e aprender o que eu tinha que aprender ali. Com o passar do tempo, eu percebi que era muito divertido e o tempo passava muito mais rápido quando eu ouvia o que as pessoas tinham para dizer. E a partir daí eu comecei a perceber as diferentes ideias, as diferentes crenças que contemplam as mais variadas pessoas. Pois ninguém é exatamente igual a ninguém. As pessoas podem até sair da mesma mãe e do mesmo pai, nascer no mesmo local e ser criada ali. Mas elas nunca vão ser exatamente iguais. Cada pessoa é única. E a única maneira de eu conhecer as outras pessoas é conversar com elas, estando disposta a realmente ouvir e sair da ideia da competitividade de que eu tenho que ser tão bom ou melhor que os outros. Não, simplesmente ouvir. E foi a partir daí que eu comecei a mudar as minhas ações e depois, posteriormente, mudar aquilo que eu estava recebendo do universo. Muita coisa aconteceu, eu abri meu próprio negócio e hoje eu trabalho com pessoas e o meu trabalho é muito, muito melhor do que seria se eu não estivesse disposta naquela época a fazer essa análise, a ouvir as pessoas. Então, se você está numa situação que parece não ser tão favorável, talvez esse seja só um degrau para você subir na escada da vida e conquistar aquilo que você tanto anseia em ter. Então essa é a dica de hoje. A responsabilidade está nesta autoanálise. E é claro que ser responsável significa estar disposto a reconhecer que o que você tem na sua mão hoje é fruto das suas escolhas, dos seus pensamentos e principalmente das suas ações. Isso é responsabilidade.
Como cada um tem seu próprio cotovelo, então não adianta culpar os outros. Não adianta dizer que, eu tenho X coisa porque, eu fiz o que o outro falou. Aconteceu tal coisa na minha vida porque o outro me disse que era o certo e assim você fica se negando a se responsabilizar pela sua própria vida. Eu espero que esse vídeo tenha sido produtivo para você de alguma forma e que mesmo que as palavras não tenham sido exatamente o que você gostaria, que você tenha uma nova perspectiva a partir de agora e que você crie uma vida melhor, com novas ideias e novas opiniões. Muito bem, eu fico por aqui, até a próxima!